E aí, pessoal, de volta aqui, né, para mais uma questão aí envolvendo a geometria, matemática básica, né? Lembrando aí, né, pessoal, matemática básica, matemática elementar não quer dizer que seja a matemática mais fácil. Ela precisa que você interprete ela melhor, né? Eu estou colocando aqui várias questões. Se você estiver achando que está sendo muita, né, muita coisa, muita informação, mas mais uma vez, a gente está só introduzindo aqui a ideia da matemática básica, é o básico, é o mínimo que você deveria ter de conhecimento, né? Lembrando que até as operações fundamentais, que são as quatro operações, mais a potência e mais a raiz, elas têm uma gama de variedade que elas podem tornar, sim, o material, o conteúdo, um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Mais uma vez, a matemática básica não quer dizer que seja a mais fácil. E outra, né, um conselhozinho para você. Dois conselhos, aliás, né? Um é que se você tem aí um pouco de dificuldade de multiplicação, de divisão, que você treine um pouco mais, né? Olhe uma tabuadazinha ou construa a sua própria tabuada, bote aí na capa do caderno. Eu me lembro que quando eu fui aluno eu fazia isso aí, né? O professor pedia para uma das primeiras coisas, primeiras semanas de aula, se você tem dificuldade de multiplicação, construa a tabela de multiplicação na capa do seu caderno para você dar uma olhadinha, né? Mesmo sendo de forma remota, isso não tem problema. Você vai lá, faz o seu registro e deixa ali para quando você necessitar pesquisar, você vai lá e dá uma olhadinha. E de tanto você pesquisar certos valores, você acaba aprendendo. É uma questão de repetição, né? E outro conselho aí para você, né, que é aí a ideia que eu coloco aqui para vocês é que é o seguinte: se a matemática é básica, você tem que perceber que ela é a base para que as outras coisas avancem. Então, se eu não tenho a minha base bem construída, fazendo uma parábola aí, uma analogia com a casa, o que é que vai acontecer com a casa? Ela não vai ser bem construída, ela não vai ter uma solidez, ela vai ter dificuldade para se manter em pé, né? Para permanecer, né? Do mesmo jeito que você também construir em um solo arenoso, né? Se você constrói sobre a areia ela é muito flexível, ela não suporta tanto peso, ela pode sofrer outras intempéries e acabar deixando a sua construção não tão sólida. E aí é que está também a questão, né? Quanto melhor a sua base, quanto melhor essa estrutura que você possui, mais facilmente os conteúdos que você acha que são mais complexos, que você acha que são mais difíceis, eles acabam se tornando fáceis, porque você vai acabar entendendo. E o contrário, se você não tiver uma boa base, você pode até achar, esse conteúdo aqui é fácil, eu consigo responder ele. Mas sem a base forte, sólida, você pode até avançar um pouco, mas lá na frente ela vai cobrar de você algo que você, por falta de base, não vai conseguir avançar, né? Vamos aqui para as questões e, como eu falo para vocês, sempre tem um, dois, três modos de responder cada questão. Eu tenho apresentado isso, às vezes os vídeos ficam um pouco mais extensos, mas a intenção é que você possa ver, né, as variedades de resolução de cada questão. Eu gosto de trabalhar dessa forma, para que seja aproveitado o seu raciocínio, né? Vamos aqui, ó. O que é que eu tenho? Numa biblioteca existem 50.070 livros disponíveis. Todos estão dispostos em estantes que comportam 600 livros cada. Quantas estantes completamente cheias são necessárias para guardar todos esses livros? Pessoal, essa questão aqui é uma questão típica de distribuição. Então, se ela é uma questão de distribuição, o que é que ele vai pedir, o que é que ele vai exigir de mim, né? Que eu pegue esse valor, 50.070, se vai distribuir, vai dividir por 600. Tranquilo. Eu vou pegar aqui 50.070 e vou dividir por 600. E aí depois eu vou colocar aqui uma observação para alguns, né? Como eu quero aqui só a divisão, só o resultado, eu posso aqui eliminar este zero e eliminar este zero para se tornar mais fácil na hora de dividir, né? Mas aí depois eu vou falar aqui um detalhe para a observação de vocês. Pessoal,
Então aqui você vai pegaria aqui 50, né? E dividiria por 60, mas não dá, né? Então eu vou ter que pegar 500 e vou dividir por 60. Aí eu teria que contar quantas vezes o 60 cabe dentro do 500, né? Como eu já tenho a prática, lógico que eu vou descobrir e vou dizer que o resultado é 8. Mas, professor, e se eu não consigo fazer isso tão facilmente, né? Você pode fazer o uso de uma tabelinha, né? Você faz lá 60 mais 60, 120, mais 60, 180, mais 60, 240, mais 60, 360, mais 60, 420, mais 60, 480, mais 60, 540. E se eu fizesse mais 60, daria aí 600, né? Que é 10 vezes, mas essas 10 vezes não precisa, então só até aqui, professor. E aí, esse número passou de 600, né? Isso eu estou contando como se fosse só 600, ok? Beleza? Depois vocês vão entender por que eu estou usando isso aqui. Parecido com 60, eu tenho 42, 48, 54 e assim vai, né? Próximo de 500, quem é que está próximo de 500 aqui, ó? O 480. Quantas vezes eu usei, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, porque eu pulei um bem aqui no meio, que era 240 mais 60, 300. Desculpa, viu? Deixa eu só fazer a correção, né? Teria que ter um 60, 300 e um 60, 360, desculpa. Então, 8 vezes, professor. Fiz 8 vezes. Beleza. Sobra quanto, hein? 480 para 500, sobram 20. Baixa-se o 7. 207 por 60. O mais próximo de 207 é o 180, que dá 3 vezes. 3 vezes 60, 180, para 207, 27. Beleza? Se eu for tentar aqui, eu teria que pedir emprestado, acrescentar vírgula e não vai dar certo. Então achei minha resposta 83. Olha a pergunta, ó. Ele quer saber quantas estantes completamente cheias são necessárias. São necessárias 83 estantes. Agora, se ele tivesse feito a seguinte pergunta: quantas estantes são necessárias? Esquecendo esse completamente cheias, né? Tirando esse completamente cheias. Quantas estantes são necessárias? Seriam mais uma, 84. Por quê? Porque está sobrando livro que precisa ser realocado em uma estante. Mas como ele não pediu quantas estantes são necessárias e sim quantas completamente cheias, aí eu fico com 83. Outro detalhe, que aí vem a nossa observação. Quando nós fazemos uma divisão, que eliminamos zero, ele é interessante quando o resultado dá exato e que você vai até o final para aquele resultado. Se por acaso ele pedisse o resto, você teria que fazer esse seguinte detalhe. Como sobrou 27, o zero que você cortou ele voltaria para o resto, ok? Por quê? Vou já provar aqui para você. Porque se você fizer 83 vezes 600, vai dar um resultado que vai ficar um pouco longe desses 50.070, né? Vou até fazer aqui o resultado bem rápido, ó. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 8, 48, com 49, com os dois zeros, 49.800. Será que se eu somar mais 27, que foi aquele resto ali, vai dar 5.070? Opa, 50.070, ó. 7, 2, 8, 9, 4. Vai dar só 49.827. Professor, e se fosse o 49.800 mais 270? Ó, 0,
7, 10 vai 1, 10 vai 1, 5. Aí eu encontraria os 50.070. É só essa observação também que eu queria acrescentar para você. Vai fazer a divisão, é como se fosse ela até o final. Você vai precisar do quociente, né? Você vai precisar aqui do quociente. Achei o quociente, cuidado com o resto. O resto é aqui só para a divisão. Mas quando você elimina um zero, se ele precisasse desse resultado como resposta, o zero eliminado ele apareceria de volta no resto para poder tornar verdadeira essa divisão através aqui daquela regrinha, né, do divisor vezes o quociente mais o resto ser igual ao divisor, né? Isso aqui é muito importante para quando você estiver verificando, provando que uma coisa realmente existe ou não, né? Inclusive, a outra forma de fazer seria essa que eu fiz, ó. Você pegaria as opções, multiplicaria por 600, e aquele que ficasse mais próximo de 50.070 seria a nossa resposta. Passando não seria a resposta. Aí você testaria, encontraria que o 83 era viável fazer isso aí, viu, pessoal? Valeu, até a próxima. Depois a gente volta com mais.